todos, sejam bem-vindos e que a paz do Mestre acolha a todos nós, hoje e sempre, aqui nessa semana iluminada e abençoada. A gente vai ter início aos trabalhos da semana. A todos que estão vindo pela primeira vez à casa, sintam-se bem-vindos, sintam-se bem acolhidos, como todos os já antigos aqui do nosso ambiente. Pedindo a todos que a partir desse momento agora, desliguemos os celulares para que a gente possa se conectar com todas as mensagens, os ensinamentos que vão ser aqui colocados na noite de hoje. Tá? A Soninha ainda não está podendo vir, mas está aqui conosco sempre e a Rosa representa bem a Soninha, como sempre. Né? Lembrando a todos que as palestras, elas são gravadas e elas estão lá no YouTube, disponíveis no canal do GEL Nova Friburgo, tá? Para você assistir em casa, quem perdeu ou quiser rever algum tema, pode acompanhar lá. Tá? Também todos os domingos, em 104,9 Rádio Comunidade Friburgo, a partir das 3 horas da tarde, tem o áudio com as palestras. E também no Instagram aparecem alguns cortes sobre as palestras da semana. Tá? Nesse momento agora, vamos pedir que nossa irmã Simone faça a leitura de preparo de ambiente. A leitura vai ser hoje do livro Reflexões, psicografado por nossa irmã Márcia Mackenzie, aqui da casa. E vamos falar sobre as crenças. A crença de que podemos mudar o outro com o nosso amor, mesmo que ele não queira. Conexão entre amor e prepotência. A crença de que amar é tolerar tudo sem impor limites. Conexão entre amor e sacrifício. A crença de amar é ser submisso à vontade do outro. Conexão entre amor e autoabandono. A crença de que amar é prover a pessoa amada de tudo o que ela solicita. Conexão entre amor e julgamento do que o outro precisa. A crença de que o outro vai se modificar por nossa causa. Conexão entre amor e expectativas muito elevadas. A crença de que somente com o amor do outro podemos ser felizes. Conexão entre amor e carência. Somos únicos. Podemos viver sem fazer do outro nossas expectativas de felicidade, pois ela só depende de nós. Os outros não são o que queremos que sejam. O lavrador semeia o campo e é sua obrigação arar a terra, mas não lhe cabe interferir na qualidade da semente. Então, não façamos de nossos relacionamentos uma cobrança eterna. Tentemos viver de modo que possamos dividir momentos felizes e não cobranças. Que assim seja. Vamos elevar nosso pensamento, nosso coração para a nossa prece inicial. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite, presentes aqui em vosso nome. Agradecemos a espiritualidade superior para que nesse momento possamos estar todos unidos nessa egrégora de luz, nas mensagens e ensinamentos que serão aqui colocados na noite de hoje, e que nos auxiliem, nos acompanhem em nossa caminhada, em nossa jornada, em nosso trabalho diário, na vossa caminhada do amor, da paz, da fraternidade, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria, recebemos na noite de hoje nosso irmão José Henrique, com o tema Por Amor a Jesus. Seja bem-vindo, José Henrique. Boa noite, irmãos. Não preciso dizer da minha alegria em compartilhar com corações tão queridos, que possamos desfrutar deste momento, fazer com que a gente abra nossos psiquismos para que as energias mais sutis, mais sublimes possam penetrar em nós. E eu gosto muito desse trabalho, desse prelúdio, vamos assim dizer, que a nossa irmã deixa aqui,
Porque ela nos ensina o que normalmente nós não fazemos. Respirar ao largo. Sempre digo isso. Respirar ao largo é fazer com que essa energia vital, ectoplasma, possa penetrar em todos os compartimentos de nossos pulmões. A gente não sabe respirar. Principalmente os ansiosos, que são ofegantes, respiram apenas com um terço superior dos pulmões. Precisamos treinar a respiração. Respirar ao largo. Vem lá do grego Iessá, que quer dizer libertação, que quer dizer Yeshua, que quer dizer Jesus. Portanto, só Jesus nos liberta. Como? Belíssima pergunta. E aí, então, é o nosso tema. Vamos lembrar de início o que Jesus nos falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que amor é este? Um amor incondicional, irrestrito, mas que ainda não temos condições de captar isto. Tal a nossa imperfeição. Amai-vos uns aos outros. Mas Jesus nos dá uma belíssima lição na sua trilogia. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. Então, para a gente amar a Jesus, e aí faço a pergunta, será que verdadeiramente amamos Jesus? Ou é uma coisa muito gutural, que vem da garganta? Será que profundamente a gente ama Jesus? Então temos que nos valer dessa lição que o Cristo nos deixa, o alto amor. Trabalharmos. Então eu diria uma outra frase do Jesus que está no Evangelho de Marcos, que seria o caminho para amar Jesus. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, amar a Jesus significa segui-lo. Seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Vamos lembrar os 10 leprosos, só um voltou para seguir Jesus. E quantos não abdicaram a ideia de seguir Jesus? Porque vamos necessitar, fundamentalmente, de abrirmos mãos dos nossos valores. É o que ele disse. Aquele que vier após mim, negue-se. Negar o quê? Negar aquilo que realmente é um desserviço ao progresso. É um desserviço ao nosso crescimento. Porque ainda somos criaturas egóicas, orgulhosas, repletas de sombras, no dizer de Carl Gustav Jung. E uma pergunta que nós não vamos chegar a um denominador comum. Quantas sombras carregamos? Quantos delitos cometemos ao longo de inúmeras existências? Ontem estava assistindo, aliás, anteontem, uma palestra de um querido amigo, um profundo conhecedor da doutrina. Estivemos em Blumenau, Santa Catarina, onde eu fui convidado, apresentei lá 2 seminários. Clóvis Nunes, um dos maiores conhecedores da doutrina e da transcomunicação instrumental, que são as informações advindas dos espíritos através de aparelhos. E ele deu uma palestra que me chamou a atenção. Nós, criaturas humanas, fomos criados em torno de 200 mil anos. Criaturas humanas. Não são os hominídeos, os antropóides, não. Fomos criados há 200 mil anos. É pouco tempo, gente. Então ainda somos espíritos jovens. O que são 200 mil anos?
Na cronologia espiritual, nada. Mas, de qualquer forma, nesses 200.000 anos, quantos disparates, desmandos cometemos? Claro, num processo de evolução. Temos que considerar isso. Isso tudo está registrado. Está registrado no corpo espiritual, o psicossoma, no dizer de André Luiz, e, consequentemente, no espírito. Ou melhor, na alma. Estão lá todos os registros do que pensamos, do que intuímos, do que sentimos e dos atos cometidos. Nada passa despercebido. Então precisamos desta técnica de IESA para nos penetrarmos, para nos entendermos, para nos compreendermos. E aí sim vamos começar a seguir Jesus. Porque não é isso que eu quero para mim, embora isso esteja sendo exteriorizado. Não adianta achar que, não vou me magoar, não vou me vingar, não vou sentir raiva, se isso está em nós. Ninguém aqui é santificado. O que precisamos não é repelir o que está em nós, na vã ideia de que estamos eleitos. É necessário a filtragem. É necessário tudo do inconsciente que chega, o que é possível chegar, porque nós temos um inconsciente profundo, arcaico, com seus arquétipos, que são inúmeros dentro desses 200.000 anos, dessas poucas gerações que todos nós passamos. Mas o que vem precisa ser identificado. Fomos ofendidos, rejeitados, a mágoa vem. Ou aqui alguém não se magoa. Gandhi não se magoou. Abigail não se magoou. Grande amor de Paulo. Mas nós ainda nos magoamos. Então, quando a gente lê como eu li, e eu fiquei intrigado com isto, com a doutora Anísia da Silveira, excepcional psiquiatra alagoano, que mudou o método de tratamento dos irmãozinhos, considerados loucos. Muitos não eram médiums. Ela trouxe a arte para dentro dos hospícios. Que criatura maravilhosa! Eu tenho a honra, aliás, estou terminando o livro, a exposição do livro, que eu já venho fazendo há anos. Primeiro livro dela, Reconstruindo Emoções. Amanhã eu vou entrar no capítulo sobre depressão, lá para o Fraternal. Então essa criatura modificou. E ela diz claramente na sua literatura, a gênese das doenças, todas, estão na ausência do perdão. Olhem só. E é uma verdade, a gente não perdoa ainda, a gente pensa que perdoa. Mas ficamos ofendidos com um não, quando alguém retruca, quando alguém fala aquilo que a gente não quer escutar, muitas vezes a verdade, a gente se revolta, a gente não perdoa. E mais grave ainda, a gente não se auto-perdoa. Não podemos errar, não podemos falhar, nos consideramos muito importantes. Então qualquer errinho é uma maneira da gente se culpar. Eu sempre digo isso porque nós estamos repletos de culpas. Essa é uma grande realidade. Nas mínimas coisas a gente se culpa. Se eu dou um esbarrão na mesa e me machuco, por que eu fui fazer isso?
Eu sou um desastrado. Olha a culpa aí presente. Quantas culpas. Eu que trabalhei, não trabalho hoje, mas com regressão de memória, o que eu sempre vi nas criaturas regredidas? A culpa. Porque a culpa está ligada ao orgulho. A gente se culpa porque somos orgulhosos. E onde há orgulho, há culpa, e onde há culpa, há orgulho. Então é fundamental, por amor a Jesus, para seguir o Mestre, o alvinitente, nós começarmos a fazer este trabalho que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919A de O Livro dos Espíritos. O conhece-te a ti mesmo. Parafraseando Sócrates, que aliás não é uma frase de Sócrates. Ele cunhou esta frase dos dintéis, dos letreiros dos antigos templos sacerdotais gregos que destruíram, que os homens destruíram. Tinham 2 letreiros, ou dintéis. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Então o trabalho, meus queridos irmãos, que Santo Agostinho nos recomenda, é que façamos isso diariamente. 5 minutos que seja, 5 minutinhos, a gente deixar a luz do quarto na penumbra, o lusco-fusco, sentarmos confortavelmente, fecharmos os nossos olhinhos. Vocês não fecharam aqui? Por que tem que fechar os olhos? Pois é, belíssima pergunta. Por que quando a gente ora, fechamos os olhos? Por que a gente, quando medita, fechamos os olhos? Porque é um processo orgânico. O fechar os olhos bloqueia o quiasma óptico. E com isso a glândula pineal trabalha profusamente. A glândula do pensamento, a glândula da mediunidade. Por isso, associado à meditação, devamos orar. E à noite, que a glândula pineal ela começa a trabalhar, o seu pico normalmente é por volta de 11 horas da noite. Então tudo tem uma fundamentação. E aí então começa a haver o desdobramento, porque o espírito precisa ingressar no seu mundo, no seu habitat. E aí vai se emancipando, vai se dissociando da matéria, a matéria vai descansar para a recuperação energética que lhe cabe. E é um processo chamado de desdobramento. Eu digo sempre isso, desdobra aquilo que está dobrado. Se a gente desdobra uma fronha, é porque ela está dobrada. E nesse desdobramento, as memórias afloram. E vamos ver o que precisamos ver, a nós mesmos. E se oramos, vamos ser auxiliados, para que a gente possa finalmente discernir o poder da razão, para que a gente possa se amar. Isso já é seguir Jesus. Porque eu não quero continuar naquele processo. Eu quero mudar. Eu quero ser feliz. E de outra forma a gente não é feliz. A felicidade que muitos pensam é periférica. É a felicidade de ganhar dinheiro, a felicidade do prazer, a felicidade de ter uma boa família, a felicidade de passear, de viajar, nada contra. Nós precisamos ainda disso. Mas não é a felicidade real. Porque a felicidade real é do espírito. E para que sejamos felizes, temos que alçar voos espirituais. Porque não tem jeito, meus irmãos. Deus, quando nos criou para chegarmos um dia, sabe lá qual? Na perfeição.
Aí seremos como Jesus. Vamos conversar com Ele. Vamos conversar com Ele pessoalmente. Espíritos puros. Jesus chegou ao seu clímax. Eu não entendo, sinceramente, respeito, mas não entendo certos posicionamentos. E Jesus continua a evoluir. Não existe isso. Jesus já chegou ao ápice. E nos aguarda. Jesus nos aguarda. Para que, através das reencarnações propiciatórias, possamos chegar onde Ele chegou. Aí está a lei de igualdade que está no Livro dos Espíritos. Eu não posso imaginar um espírito sempre distante de mim que eu nunca vou alcançar. Isso é desigual. Aliás, a gente sempre diz, eu vou alcançar Jesus. Também é um grande equívoco. A gente não alcança nada, Jesus está em nós. O processo não é de alcance, é de abertura. Abrirmos as nossas comportas, ainda duras, rígidas, promovidas pelo orgulho, pelo egoísmo, que é o grande combate. Como diz a querida Joana de Ângeles, o combate é com nós mesmos. Pois bem, por amor a Jesus, segui-lo. Aí vamos começar a amá-lo. E aqui temos um diálogo que eu trouxe, lindíssimo. Eu não me canso, minhas palestras hoje são muito pautadas nessa poetisa do Cristo. Amélia Rodrigues, com a sua extensa literatura que o Divaldo nos trouxe, através de suas mãos. Quando a gente lê, quando a gente estuda, esse Espírito esteve ao lado de Jesus. Não é possível trazer histórias em que a gente não vai encontrar na Bíblia. A gente não vai encontrar na doutrina espírita. Isso não é mistificação, absolutamente. Tudo começa num dia estafante. As atividades da maravilhosa Casa do Caminho tiveram início pela alva. A alva é o alvorecer, é o início do dia, quando o tempo começa a clarear. E chegavam enfermos, porque a Casa do Caminho atendia os enfermos. Muitos suplicando ajuda. E os trabalhos terminavam noite adentro, com alguns obsidiados que renteavam com a loucura, e que muitos foram deixados à porta por não ter lugar ao relento. E aqui a gente para um pouquinho. Obsessão e loucura. Processos psicopatológicos. Sabemos que a loucura é uma doença orgânica. Alterações cerebrais de grande monta. Inúmeros processos, que não vou aqui citar. Mas é um processo orgânico. Mas pergunto eu, como existir um processo orgânico sem ter a participação espiritual? Isso foge, na minha concepção, à lei de atração. É uma lei física, que atraímos espíritos equivalentes. A literatura espírita nos mostra isto a mancheias. Eu vou simplesmente a uma pergunta que todos vós conhecem. 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos atos e pensamentos? Lembram da resposta? Muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então fica difícil nós dissociarmos ou fragmentarmos
processos psicopatológicos, como dita loucura, das obsessões. São muito presentes nesses quadros. É intervenção dos espíritos, questão 459, como falamos. E aquele momento, diz Amélia Rodrigues, era uma quadra de verão ardente que amolentava as resistências mais vigorosas. A Casa do Caminho era muito conhecida pelo trabalho de caridade, de assistência. Era chamada do albergue do amor e o recinto da esperança. Era assim que a Casa do Caminho era considerada. E afluíam os desafortunados de todos os matizes. Existia uma escassez muito grande de cooperadores. E as criaturas não tinham pejo em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes, todos os problemas, encaminhando-lhes os aflitos, os necessitados em grupos, tal qual as ondas contínuas do mar. Poucos, e hoje não modificou muito, poucos realmente se engajavam no trabalho de assistência, no trabalho fatigante, cansativo. Eram os operários do Cristo, era Pedro, era João, e hoje somos nós. Mas isso é um processo muito interessante, que nós chamamos de transferência psicológica. Ninguém quer assumir responsabilidade. Quer fazer uma caridade, mas assumir responsabilidade não. O nosso querido Freud diz que o maior medo da criatura humana é o medo da responsabilidade. Por que será? Por que a gente tem medo de assumir determinadas coisas? Por isso nós temos medo de nos assumirmos, dificultando o trabalho de transformação. Sabem por quê? Nós temos medo de fracassar. Aí está a raiz do problema. Pelo nosso orgulho, temos medo de errar, medo de fracassar. Então transferimos responsabilidades de grande porte, como transferiam para os operários do Cristo. Sempre haverá esse tipo de comportamento entre os homens. Os desobrigados com os compromissos da solidariedade encaminharão para os lidadores da ação extenuante novas contribuições de sofrimento. Completamente indiferente às angústias, ao cansaço, daqueles que se empenham em minimizar a problemática humana. Transferiam. Indiferente. O trabalho é teu. E não meu. E aquela temporada, que hoje não é muito diferente, era assinalada por dores gerais. Velhinhos desvalidos, criancinhas órfãs, enfermos. Somos enfermos. Como afirmam os espíritos, não existe a doença. Existe o doente. Essa é a grande revolução que já está ocorrendo no meio da saúde, no meio da medicina, da psicologia. Já estão nutrindo esta ideia que a doença não está no corpo, está na alma. A alma em desalinho. A alma que foge completamente aos princípios ético-morais que foram exarados por Jesus. Vamos seguir o Cristo, por amor ao Cristo, que quer dizer o ungido, o consagrado?
sigamos o seu Evangelho. Mas não basta ler. Não basta apenas o trabalho intelectivo. Tem que haver o trabalho moral. O trabalho da transformação, que é lenta, é gradativa, como diz Joana de Ângeles. Cada encarnação, diz ela, gente, é uma virtude a ser adquirida. A gente quer já adentrar o reino dos céus. Se ainda estamos, vamos ser um pouquinho mais condescendentes, ainda estamos nos reinos umbralinos. Treva não, né? Treva é muito pesado. É os reinos umbralinos. Então os alienados, os enfermos, aportavam a toda hora, valendo-se dos recursos do amor, da caridade e da abnegação desse espírito inacabado, em evolução, porque negou Cristo 3 vezes. Pedro, que não se recusava ao trabalho. O Cristo é fabuloso, esplendoroso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembram-se? E aí ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas num dos diálogos interessantíssimos, o Cristo perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Claro, mestre. Pedro, tu me amas? Mas eu já falei, Cristo. Eu já falei, amigo, meigo, rabi, que eu te amo. Mas poucos entenderam, e muitos ainda não entendem, o método psicológico do Cristo de descondicionamento. 3 vezes ele negou Jesus. Jesus precisou perguntar 3 vezes. Porque a metodologia da transformação é esta: é nos desimpregnarmos. É o descondicionamento. E não raro vamos repetir padrões, vamos recair. E Paulo entendeu isto quando disse que o bem que eu quero fazer eu não faço, no entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então Pedro, somando penas aos trabalhos exaustivos, sem repouso, medravam aqui e ali suspeitas infundadas, incompreensões injustificáveis se instalavam, não só nele, mas nos pouquíssimos colaboradores que estavam ali ao lado do velho pescador. Não raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase a sós para atender aquele grande número de necessitados ali albergados. Aos necessitados, aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. E Pedro escutava ainda críticas. Então, aquele que trabalha, além de trabalhar exaustivamente, ainda tem que ouvir críticas. E críticas normalmente de companheiros. Não eram críticas de estranhos. Eram admoestações, acusando, inclusive, vejam bem, de abuso da caridade. Por isso que eu disse lá no início que a gênese das doenças está na ausência do perdão. Já pensaram sermos acusados porque estamos trabalhando para Jesus? Já iniciando o amor a Jesus? Outro censurava, porque ele assistia os leprosos. E ainda diziam: vais adquirir esta doença. Hoje a gente sabe que a lepra, mal de Hansen, é provocado por uma bactéria, Mycobacterium leprae, e que a gente leva muito tempo para desenvolver a doença, em torno de 5 anos.
Mas leproso naquela época era o imundo. Tinha que ser rechaçado lá para o Vale dos Imundos. Exatamente o que pensavam. E criticavam Pedro, que estava ali, afeito ao trabalho. Outros já se queixavam da falta de oportunidade para dialogar. Porque Simão Pedro estava sempre a braços com o trabalho, os trabalhos fatigantes, cansativos. Uns até diziam que a casa do caminho não iria sobreviver, considerando a possibilidade de que as autoridades do Sinédrio iriam fechar a casa. Sabem por quê? Por albergar mulheres de vida equivocada, publicamente conhecidas. Vejam o preconceito. Uma casa voltada para a caridade, mas ainda a força do preconceito. Será que hoje estamos distantes do preconceito? Não. É preconceito religioso, é preconceito sexual, é preconceito racial, é preconceito político. Tudo tem um preconceito que é seguir as regras atendendo meus interesses pessoais. É assim que o egoísmo funciona. E com reclamações. Eu gosto sempre de citar uma frase trazida pelo querido Paulo aos Filipenses 2,4, para que a gente fique atento a isto. Ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Vocês não têm ideia, mas vamos passar até agora, do que acontece no nosso organismo quando a gente reclama. O ser humano vive a reclamar quando as coisas não estão funcionando ao seu bel prazer. Reclama do tempo que está frio. Reclama daqui a pouco ao calor que está chegando, causticante. Reclama da dor de cabeça. Reclama de uma cólica. Reclama de tudo. Nós somos seres reclamantes. Murmuramos o tempo inteiro. Vocês sabem o que acontece dentro do corpo? Quando a gente murmura, reclama, nós elaboramos hormônios do estresse, que vem lá do cérebro, do hipotálamo, chega na hipófise, chega na suprarrenal, adrenalina, cortisol, desestruturando nossas células. E as mais vulneráveis são as que sofrem. Aí um é no estômago, outro é no intestino, outro é nos neurônios, outros é na musculatura, e por aí vai. Então a doutrina espírita para mostrar isso, para a gente não ficar, que meus colegas não me escutem, perambulando pelos consultórios atrás de receitinhas. Não estou invalidando. Eu sou médico, eu sei da importância de um comprimido para aliviar uma dor. Eu sei da importância de um antidepressivo numa criatura depressiva. Mas temos que entender um outro viés para que a gente pare de murmurar, como diz Paulo aos Filipenses. E Simão ouvia tudo isso, as ingratidões, os sarcasmos, muitas vezes em silêncio, calado. E muitos o tinham na conta de covarde, achando que ele era fraco. Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha, convidando sem palavras. Pedro não pedia: venha trabalhar aqui comigo, me ajude, me auxilie. Ele só olhava e só trabalhava. Vocês sabem o que é isto? O que convence não são as palavras, não são os pedidos,
não são as súplicas, são os exemplos. Daí surgiu a frase que todos nós conhecemos. Não é isso? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então ele convidava sem palavras, só com um olhar, para que os obreiros pudessem trabalhar, dilatando as forças na ação da caridade. Mas tudo conspirava contra o bem. Aquela casa dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga e das conversações malsãs. Intriga, acusação. Geralmente a intriga, a maledicência, vem da inveja. Um sentimento que é ele é escondido. É um espírito que diz que é um sentimento abscôndito. Olha que termo bonito. Abscôndito. Sabe o que quer dizer? Escondido. A inveja é assim. E aí o invejoso, portador de um complexo de inferioridade, que fracassou e no fundo não admite o fracasso, se sente frustrado, na baixa autoestima, começa a atacar, muitas vezes nos bastidores, para minar aquele que ele acredita que seja um vitorioso. E nem sempre o é. A inveja. A nossa querida Joana nos diz a respeito da intolerância. Como somos intolerantes, porque a gente não aceita o outro como ele o é. A gente não respeita o outro como ele o é. Diz a nossa querida irmã. A intolerância é filha espúria, quer dizer, ilegítima, do egoísmo. E prestemos atenção que a nossa benfeitora diz, uma das grandes responsáveis pelo afastamento das pessoas. É o que está acontecendo hoje, dificultando os relacionamentos que poderiam ser extremamente produtivos e compensadores. Então é mais fácil se afastar. A gente se afasta, se enclausura. Os relacionamentos hoje estão assim. Eu prefiro viver sozinho. E hoje está havendo uma febre muito grande, que eu não sou contra não, porque eu tenho um. Eu tenho um cachorrinho. Então hoje, como cresceu abundantemente, né, a indústria pet, querem ganhar dinheiro? Sigam a veterinária. Sabe por quê? O cachorro não reage. Se às vezes dá bronca, ele vem com o rabinho abanando. O companheiro reage. O companheiro entra em conflito contigo, conflito de egos. E hoje a gente está vendo um sem número de relações que se fragmentaram. Eu sou autossuficiente. Será que o pai criou a família, criou a sociedade para que todos nós nos agreguemos à toa? São questões para a gente repensar. Porque diz a Joana, a criatura intolerante não está disposta a compreender que a deficiência de qualquer natureza faz parte da humanidade. Exige o intolerante, guardemos isto, exige mais do que oferece. Está sempre esperando receber numa escala mais ampla do que merece. Assim são as criaturas. Vocês já ouviram aquela pergunta que é muito comum? Você me ama? O tempo inteiro, muitos relacionamentos são assim. Você me ama? Precisa ter essa segurança. Quem ama não pergunta. Quem ama, ama. Ela falou tanto de amor hoje.
O amor real se multiplica, se expande, preenche os espaços. O amor real tem confiança. O amor real é o amor. É o amor ao Cristo. Mas o nosso amor ainda é inseguro, porque é dominador, é possessivo, é controlador. O termo, controlador. Até nos relacionamentos, me desculpem, de mãe para filho, de pai para filho, são relacionamentos controladores. Porque habita a insegurança. E a insegurança é o filho dileto do medo. Medo de quê? De perder. Medo de perder. E aí eu me lembro de Pierre Rivail, o grande psicólogo e educador francês, que diz o seguinte: a raiz de todo sofrimento humano é o apego. O apego leva ao medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso, e o medo leva ao estresse, leva à ansiedade, leva à depressão. Então Pedro foi se desgastando. As suas forças estavam minadas. E chegou a acolher o vírus do desânimo. Talvez um processo inicial de depressão. Porque a depressão é um transtorno do humor. A criatura perde, né, a disposição, perde o prazer. É o transtorno do humor, hoje chamada doença do século. Então ele começou a desanimar. Porque, em verdade, o que está na base do processo depressivo? A culpa. Ou seja, eu me culpo porque eu não estou conseguindo atingir meus objetivos. Eu desanimo. Por que eu vou tentar? Prefiro ficar sentado no trono esplêndido da inércia e não correr riscos de quê? De errar, de fracassar, de não atender os objetivos maiores que são os meus. E ele começou a sentir saudade de Jesus. Jesus já estava desencarnado. Quando se fez o silêncio, então, nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão, então, assentou-se sob a sombra de vetusta figueira. Vetusta é árvore antiga, né? Esparramada pelo pátio interno da casa do caminho, e entrou em meditação, entrou em prece. Aquela noite agradável fizera-se um álbum natural de recordações. O discípulo dedicado repassou mentalmente as cenas da sua convivência com Jesus, desde o primeiro encontro até o último. Parecia-lhe que aquelas evocações, naquele momento de desânimo, naquele momento de apatia, de exaustão física, inclusive, se corporificavam. E aí começaram a surgir as lembranças que lhe orvalharam os olhos reiteradas vezes. Constatava naquela saudade e na emoção quanto amava aquele amigo. É certo que lhe daria vida, como ele já deu. Ele não sabia explicar aquele momento de fraqueza, de desânimo que o martirizava. Não saíra das últimas recordações, em torno do momento da ascensão, quando ele, pela vidência que lhe era peculiar, viu Jesus. Transparente, majestoso, belo à sua frente. Começou então com uma transfusão de energias a se sentir feliz, explodindo de júbilos diante daquele suave e tranquilo olhar do Mestre Jesus, que o penetrou. Olhar do Cristo
era percussiente, profundo, penetrante, e o dulcificou, harmonizando-o. Passado o primeiro instante, por que não desejasse malbaratar a oportunidade excepcional? Pedro, então, queixoso, recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breves palavras, triste, entristecido. Não são os estranhos, Senhor, a criarem-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os companheiros, os cooperadores. E desejando dar maior ênfase aos problemas, ele arrematou: quando a perseguição vem de fora, de desconhecidos, de estranhos, dos que nos não conhecem, é mais fácil a gente compreender, desculpar e até perdoar. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco, muitas vezes dentro do lar, dentro do trabalho, companheiros de casa espírita, que participam da nossa fé, do nosso ideal, ele não conseguiu terminar a frase. Porque a voz ficou estrangulada na garganta túrgida, ou seja, inchada. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo, querido, interrogou: Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma? Argila comum, Senhor, respondeu presto o interlocutor. E a estátua perfeita, volveu Jesus, antes do esforço e da dedicação do artista. Era uma pedra bruta, mestre. Apressou-se Simão em responder. Tens razão, amigo, aduziu Jesus. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não teria se formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira, lá permaneceria sem qualquer beleza ou utilidade. Jesus, mais uma vez, dá uma lição tão necessária para todos nós: a paciência, a ciência da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Como necessitamos e carecemos da paciência neste mundo conturbado de alvoroços. Paz, ciência. A paz profunda que o Cristo nos deixou como grande legado. Aonde ele ia, ele dizia sempre: que a paz esteja convosco. Por que ele dizia isto? Porque ele sabia de antemão que através da paz nós vamos ter a serenidade, a tranquilidade e, consequentemente, o equilíbrio. Está aí o grande medicamento contra as doenças, a paz. Quem vive em paz não adoece, a não ser aquelas criaturas que estão ainda inseridas na lei de causa e efeito. Há uma harmonização generalizada. A energia pacífica chega às células, não as desequilibrando, pelo contrário. Há estudos sobre isso. A membrana celular, que é o cérebro da célula, vai captar essas energias tão sutis, gerando equilíbrio. Não atuando no código genético onde estão nossas tendências e predisposições. A epigenética hoje já explica isso. Então poderemos, com a paz, com a paciência, que temos por obrigação que exercitar, evitar a eclosão de doenças que estão lá no código genético? Claro. Teoria que foi muito sepultada, teoria de Jean-Baptiste Lamarck, que hoje supera a lei de Darwin.
as influências externas. O pensamento é uma influência externa. Por isso a meditação, muito bem colocada aqui pela nossa irmã, para nos harmonizarmos. Fazendo breve pausa, o mestre prosseguiu. Os homens, à semelhança da argila sem forma ou pedra grosseira, aguardam os cultores dos nobres ideais que lhes plasmem beleza e forma. São os espíritos que estão aí presentes ao nosso derredor, são os nossos mentores, anjos guardiães, aguardando oportunidade desde que nós concedamos isto, nos abramos à espiritualidade, para que haja vencimento das resistências, em golpes de paciência, perseverança e fé. E quanto mais fé, mais paciência e mais luta. Não é a fé da inanição, que isso não é fé. A fé sem obras é morta em si mesma. Para que tudo isso se colime com os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. E esses irmãos, diz Jesus a Pedro, que complicavam o trabalho dele, temos que atendê-los e não relegá-los à própria ignorância. Temos que conversar, porque senão seria condená-los à inutilidade. Cabe-nos, como seres racionais, compreender a situação, o degrau em que eles se estagiam no processo evolutivo, ampará-los, mesmo que eles se neguem às nossas mãos plasmadoras de formas e cultivadoras de bênçãos. Além disso, advertiu Jesus, convém considerar que hoje foi o que foste ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de ti, através de outros que te alcançaram. Cabendo-te agora, Pedro, a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde te encontras. Dando margem a que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das suas palavras, Jesus silenciou, para logo concluir, para todos nós. Se não exercitamos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e a suportar os que nos são desconhecidos? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? Jesus complementa. É necessário modificar a visão diante dos corações e das mentes enfermas que constituem os nossos amigos, que gostaríamos se encontrassem em outra situação evolutiva, portanto, de entendimento. Auxiliemos desse modo aos ingratos, como é difícil auxiliar os ingratos ao nosso lado. Aqueles difíceis que estão normalmente reunidos em nossos lares. Como? E treinar-nos-emos para os cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro para proceder à nossa libertação gloriosa. Calou-se o sublime benfeitor, diluiu-se na noite varrida seu espírito, sublime, perfeito, por leve, perfumada brisa do vale próximo, salpicada de astros fulgurantes. Simão Pedro, então, compreendeu a mensagem oportuna, levantou-se
E a partir dali, jamais se permitiu ao desânimo ou à queixa. Compreendendo os companheiros da retaguarda evolutiva, porém cumprindo com seu dever até o momento da sua crucificação de cabeça para baixo, em Roma, como sabemos, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. Que lição magnífica, que nos diz muito de perto, que toca nossos corações. Quando somos intolerantes, impacientes, orgulhosos, nos afastando do trabalho por comodismo. É hora, meus irmãos. Os tempos são chegados. Vocês não estão aqui ao acaso. Vocês não estão aqui porque só vieram ouvir a palavra do orador. Não! Vocês estão buscando integração. Vocês estão buscando verdadeiramente renovação, transformação, que transcende as nossas condições ainda muito materializadas. Estamos aqui nos espiritualizando. Esse é o grande objetivo. Não é que a carne não seja importante, a indumentária física, porque é na carne, na indumentária física, que está a nossa consciência, está o nosso ego, que é o centro da consciência. Nós precisamos do ego. Como diz Calderaro, é o segundo andar do nosso edifício, para que a consciência observe os automatismos do primeiro andar, das nossas emoções desencontradas, dos nossos débitos, dos nossos instintos, para pegarmos o elevador e chegar no terceiro andar, região cortical do nosso cérebro, dos lobos pré-frontais, dos ajustados, dos alinhados, dos intuitivos, das criaturas mais evoluídas. Não intelectualmente, embora o intelecto faça parte das asas da sabedoria, mas, fundamentalmente, as questões morais. Seguir o Cristo, eu sei que é complexo. Amar Jesus, mais ainda. Mas ele nos deixou o legado, ele não precisa voltar quando tudo está escrito e prescrito na literatura que todos nós lemos. O Consolador prometido pelo Cristo que presidiu a doutrina espírita. É o próprio Espírito de verdade, pois só ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele. É ele amparando essa doutrina de amor, essa doutrina consoladora, esta doutrina redentora, que é a doutrina espírita que nos consola. Muitas lições ainda para serem apreendidas e aprendidas. Estamos aqui para isso. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Graças a Deus por tudo, de estarmos aqui reunidos, diria, neste conclave de amor. Muita paz a todos. Nosso irmão José Henrique irá fazer a nossa prece final. Neste momento de arrebatamento, desligados que nos encontramos da matéria densa, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, sempre presente, para aqueles sintonizados ao alto, a sua presença incomparável, nos trazendo
a canção do amor, ó cancioneiro do amor, ó mestre querido, governador planetário, que deixou aqui os rastros de luz, os campos estrelados, fulgurantes, para que possamos te seguir, Jesus. E muitos que ainda se encontram na retaguarda possam te encontrar. São aquelas ovelhas ainda tresmalhadas, desgarradas do rebanho, pois tu és, mestre querido, o pastor de todos nós. E já estamos no caminho. Mas também pedimos para aqueles que estão na retaguarda a tua presença, para o despertar de suas consciências, os que sofrem nos leitos de dor, nos manicômios, os excluídos da sociedade, aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, as crianças desvalidas, abandonadas por esta sociedade humana, ainda tão egoísta e tão orgulhosa. Pedimos como teus tarefeiros, Jesus, trabalhadores que somos certamente da última hora, já com as consciências despertas, que possamos vibrar nas tuas energias alcandoradas mais profundas por aqueles que se estertoram na dor, na incompreensão, na angústia e na indiferença. Pois afinal, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ó Mestre querido, que tenhamos força, perseverança para prosseguir em nossas jornadas de ascensão espiritual. E pedimos então, diante deste momento tão nobre, a permissão para encerrarmos os estudos desta noite. Ó Mestre querido, esteja sempre conosco, a Ti é só gratidão. Que assim seja.